Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, vamos ajeitar o microfone, tentando de novo trazer conteúdo interessante para o canal. Queria comentar um pouco, afinal, o que está acontecendo na situação que o Lula está abrindo a boca e o dólar está disparando cada vez mais. Então, tentar falar isso de novo igual o canal, sem ideologias, trazendo pouco do conhecimento que eu tenho de economia ou de situações assim, e tentando trazer uma linguagem acessível. E basicamente, primeiro ponto assim, o dólar subir é ruim? É, e não é. E às vezes o pessoal fala, pobre não come dólar. Isso já caiu muito por terra em excelentes explicações. Vou até fugir por enquanto um pouco desse conteúdo, mas para citar bem rapidamente, o pãozinho tem boa parte do custo dele, a farinha de trigo, nossa, tem uma boa parte do custo atrelada a dólar, porque boa parte do trigo a gente importa. Então, o custo disso é atrelado a dólar. E, de novo, a questão dos alimentos. Se eu posso vender a banana a R$ 25 para fora, por que eu vou vender ela a 20 aqui dentro? Porque o dólar está alto. Eu vou vender a 25 e mandar ela para outros países. Então, quem quiser comer a banana aqui tem que me pagar os mesmos 25. Então, quer dizer, mesmo com questões básicas, o preço do dólar aumenta o custo de vida dos produtos básicos, até dos produtos agrícolas. Enfim, então, voltando agora, então, dado que isso é um problema, não vou abordar tanto, o que está acontecendo? Vou fazer uma analogia bem simples. Imagine que tem três hamburguerias. A hamburgueria, vamos falar de brincadeira, de terceiro mundo, a hamburgueria de primeiro mundo e a hamburgueria do Brasil. O que está acontecendo pouco, e vai parecer que eu estou desviando do assunto, mas eu já vou chegar lá. O que acontece um pouco com uma empresa? Você tem que conseguir mais dinheiro do que você gasta. Se você gasta mais dinheiro do que você consegue, você fale. Isso é um princípio básico que vale até para a casa de uma família. Se eu aqui na minha casa, por exemplo, começar a gastar muito dinheiro com festa, com coisa assim, mais do que é meu salário, fecha. Eu danço, eu vou ter problema, vou ter dívida. Então isso tinha que ser até um conceito básico que, por incrível que pareça, muitas vezes não é. Mas, então esse primeiro ponto, vamos pensar nas hamburguerias e vale para o país. O país não pode gastar mais do que ele arrecada. Claro, você pode às vezes ter uma reserva, vai fazer um investimento, gastei um pouco mais, segurei um dinheiro, deixa eu dar uma reformada na casa que está precisando. Isso normal. Mas no geral, na média, você tem que gastar no mínimo que você tem que arrecadar no mínimo mesmo que você gasta, enfim, tem que estar no mínimo balanceado. E claro, uma ou outra vez você pode ter um desbalanço, guarda um pouco e daí gasta, e assim vai. E o que está acontecendo no caso em relação a isso? E daí por que tem os juros? O Lula não está, e ele chegou a falar isso, não sei, tem que ver se tem que gastar, cortar gastos ou arrecadar mais. E daí que eu vou citar esse exemplo das hamburguerias. Vamos pegar o que eu vou chamar de uma hamburgueria clássica de terceiro mundo. Você vai lá na hamburgueria e vem um pão. Pão só, qualquer pãozinho ruim, uma carne qualquer, tá lá. R$ 10 sai seu sanduíche. Tá ok. Não é bom, não estou dizendo que é o modelo que eu escolheria, mas eu estou pagando R$ 10 por um hambúrguer ruim. Você vai numa hamburgueria de primeiro mundo, nossa, vem pão chique, vem carne de picanha, vem queijo, ketchup artesanal, não sei o que. Você paga 60 conto. Ok, eu estou pegando um produto melhor, o pão é maior, vem aquele hambúrguer grosso, tá matando mais a fome, né? Não preciso nem comer nada depois. Tá tudo bem, paguei 60 conto. E o que acontece um pouco no Brasil? Que daí justamente essa questão de gastar ou arrecadar, isso entra assim em questão. Você vai, veio o pão ruim, um hambúrguer fininho, o cara taca, modo de dizer, um queijo para disfarçar, chega e fala 40 conto. E daí fala, peraí, por 60 eu tenho um bruta de um hambúrguer, maionese artesanal, sei lá o que. Por 10 eu tenho quase a mesma coisa tirando o queijo. Meu, por que eu vou pagar 40? E daí que entra nisso, respondendo para o Lula, e é fácil de responder assim: se é hora de cortar gastos ou arrecadar mais, compara o nível de retorno que a gente tem com os impostos que a gente tem, comparando com outros países. Pega um país de primeiro mundo, o nível de imposto. Pega o Brasil, o nível de imposto. Compara os retornos. Pega outros países de terceiro mundo e tal, que tem menos impostos. Pega o nível de retorno. A gente está numa situação péssima. A gente paga caro e recebe pouco. Em segurança, em saúde, em outros serviços do governo, até mesmo, por exemplo, na parte judiciária. A gente tem uma parte judiciária muito ruim, que é demorada, que é travada. Recentemente, sem entrar em detalhes, até um outro caso disso, num caso que
travado o judiciário, que tinha que ter resolvido muito mais simplesmente. Enfim. Então a gente não tem esse retorno. E a gente paga caro. Então, você não precisa necessariamente cortar gastos. O que eu falei aqui, você pode ser mais efetivo. Porque é aquela coisa, eu construí um hospital, tá todo mundo passando no hospital. Já fiz um vídeo, já comentei disso. Isso não quer dizer nada. Eu posso abrir um hospital, não vou curar uma pessoa, estou gastando dinheiro à toa. E é isso que acontece. Você gasta um dinheiro, às vezes, muito grande e não tem efetividade nenhuma. Você faz, como eu falei, escola que não ensina, hospital que não cura, judiciário que demora para julgar, polícia que não prende, enfim. Você não tem esses serviços. Então, até respondendo nesse sentido do Lula, você não precisaria cortar gastos, você poderia aumentar a eficiência. Só que daí a gente também entra num negócio que é engraçado que ninguém nem sequer cogita nisso, né? Você falou, ou eu corto ou eu arrecado. Ninguém simplesmente chega e fala por que a gente não faz a coisa eficientemente. Talvez porque isso seja o mais difícil. Enfim, e daí o que entra nisso, voltando para a gente fechar aqui a questão do Lula abrir a boca e tudo. Quando você está emprestando dinheiro para alguém, você tem um risco. Você está emprestando para o Zé Caloteiro, você vai falar, meu, você vai me pagar muito dinheiro de volta. Porque eu sei que vai estar no trabalho, eu sei que eu vou ter que cobrar. Você tem esse grande risco. Então, quando você está emprestando dinheiro para alguém que está falando, meu, eu estou tentando vender o meu pão ruim, não sei o que, por 40 conto, e a minha solução para conseguir melhorar a minha empresa é cobrar mais caro, o que o pessoal vai falar? Meu, isso não vai dar certo. Esse cara querendo cobrar mais caro, não vai dar certo. Está caminhando para uma situação ruim. Ele vai começar a cobrar 45 conto. Meu, dá uma olhada. Quem que vai mal dizer pagar 45 conto? Claro, a analogia tem sua limitação. Um monte de gente vai falar que não é assim, concordo, só para dar uma ideia. Mas você está caminhando para uma situação ruim. Você está caminhando para um desastre econômico. Por quê? Porque você está aumentando mais sem oferecer mais. Chega uma hora que as pessoas vão começar a falar: meu, o que eu faço? Estou afundado em imposto, eu não contrato. Tá com um monte de imposto. Não vou pegar essa venda porque os impostos não pagam. Não vou comprar esse produto porque está muito caro. Enfim, você começa a ter outros problemas. E, e começa a caminhar para isso. O pessoal fala: meu, vou emprestar dinheiro? Vai sair caro. E de agora, o que bate nesse sentido quando ela fala? O que ele queria? Olha, eu não vou equilibrar as contas, eu vou aumentar cada vez mais os custos, minha arrecadação, custos para a população, porque imposto é um custo que é repassado para a população. Vou cada vez pegar mais dinheiro, não vou aumentar a eficiência. Nota que ele não falou um segundo em aumentar a eficiência e melhorar a efetividade dos serviços públicos, enfim. E eu quero o dinheiro barato na minha mão para eu poder continuar queimando ele com bobagem sem eficiência. Ninguém vai fazer isso. E daí, não vou defender mercado, mas nesse caso não é essa visão endemoniada do mercado que ele está querendo pregar, tipo, o mercado quer que os outros fechem, o mercado quer acabar com os outros. Não que não possa existir isso em outras questões, de novo, não vou defender mercado. Mas nesse caso não é. É a inefetividade dele de tentar uma coisa que não tem sentido, que ninguém faria. Então assim, não, me deem dinheiro barato para eu continuar queimando. Tipo, não vão dar. E daí ele está querendo forçar uma situação que ninguém vai querer. O que acontece? Cai a situação do real, cai investimento, por uma questão da bobagem que ele está fazendo. E o que ele poderia fazer? Cortar custo, que ele não quer. Melhorar a eficiência, que se bobear ele nem sabe, e diria que pouquíssimos políticos saberiam fazer isso, ou falariam nisso, até porque, como comentei no vídeo, aumentar a eficiência é um desastre eleitoral, de verdade. Ou então, culpar os outros pelo que está acontecendo. O que ele está fazendo? Culpando os outros e aproveitando essa ideia que se tem de tipo, é um mercado, é uma entidade maligna que quer pegar todo mundo. Ele está se aproveitando dessa visão que muitas vezes se tem para falar, a culpa não é minha, a culpa é desse tal de mercado aí que não quer fazer o que eu quero. Mas, fazendo uma analogia boba para comparar, é só uma questão assim, do que você é negacionista? Você é negacionista de economia, de vacina? É igual se alguém chegasse e desse cloroquina e falasse, nossa, eu dei cloroquina e morreu? A culpa não é minha porque eu dei cloroquina. É mais ou menos a ideia. Não, a culpa não é minha porque eu falei que tinha que baixar os juros. Também não vai baixar desse jeito, enquanto não fizer o que você precisa para baixar os juros, que é melhorar a eficiência, enfim. E daí é nessa que a gente está preso. E para finalizar, porque assim, a gente teve 1 ano e meio já de governo Lula. Qual foi a grande mudança que a gente teve? Teve a aprovação da reforma econômica, mas que ainda não entrou em vigor. Então ela ainda é um excelente passo, não dá para negar, mas que ainda está um pouco o que ela vai valer, como vai funcionar. Não teve uma grande mudança em serviços públicos.
de investimento, de você falar que melhorou. A gente não teve, até porque essas coisas são um pouco mais longo prazo, né? Quando você tem melhor em tratamento de doenças e tal. Mas não teve um interesse nisso do governo mostrar. E aí, o que, que teve? E a gente ainda tem mais 2 anos e meio. Para um governo que está brigando com ele mesmo para fazer uma das coisas básicas, que é o quê? Gastar o que arrecada, equilibrar as contas no sentido de simplesmente gastar o que você tem e não onerar mais a população aumentando de novo o imposto. Que é o grande problema do que está acontecendo no Brasil, para fechar o vídeo. A gente tem o quanto você gasta, o quanto você recebe. Chega um governo de esquerda, imagina que aqui é o gasto. Opa, vamos aumentar sem eficiência, vamos estar aumentando esses gastos, estamos aumentando a arrecadação, tá aqui o que a gente recebe, aumenta menos. Chega o governo de direita, não, temos que cortar imposto, mas também não é comunismo, então vamos cortar os serviços. Corta um monte, corta um pouquinho os impostos. Vem o governo de esquerda, o que acontece? Aumenta muitos gastos, aumenta um pouquinho. Vai cada vez mais ficando maior esse gap entre o que a gente paga e o que a gente recebe. Isso é insustentável. Pergunta é, você pode continuar empurrando? Pode, mas é igual um balão que está enchendo e você vai jogando cada vez mais ar. Uma hora isso vai explodir se ninguém fazer nada. Se a gente continuar, se ninguém fizer nada, né? Português correto aqui. Se ninguém fizer nada. Se a gente continuar alternando entre esses governos de esquerda e direita desse jeito, com esse gap maior, seja num, seja no outro, vai explodir. E daí, e a pergunta é essa, o que a gente vai fazer? Vai acontecer talvez uma situação similar à do Chile? Pode até ser, se for no governo de direita. Você tinha o quê? Você tinha uma economia ótima, bem equilibrada, só que a população não tinha dinheiro para nada. Ah, vai acontecer igual numa Grécia, que estava com um governo que tinha um viés mais de esquerda, que literalmente chegou uma hora que o governo não teve dinheiro para pagar as contas básicas dele? Pode acontecer também. E daí é simplesmente uma pergunta de quem que vai estar no poder quando essa situação continuar piorando. E claro, isso não é da noite pro dia, não é uma chave que você vira. Mas quando chegar a hora que tudo explodir. Enfim, é um pouco de explicação sobre o que está acontecendo no momento, por que está reagindo mal a essas falas dele. Porque a gente caminha para isso. O que você acha, pessoal? Faça seus comentários. Viu algum vídeo também interessante sobre o negócio? Comenta aqui com a gente. Até mais. Até o próximo vídeo.